Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 284, é nosso terceiro dia aqui no período da revolta dos Macabeus. O capítulo 3 de 1 Macabeus é a nossa leitura de hoje, e junto com Eclesiástico, capítulos 7, 8 e 9. Também vamos ler Provérbios 22, versículos de 5 a 8. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhá-los no qualquer Bíblia que você preferir, nós recomendamos utilizar a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais são seus próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim os episódios vão aparecer para você todos os dias e assim seu dia será mais abençoado ainda. É verdade. Enfim, é o dia 284. Vamos ler primeiro Macabeus capítulo 3, Eclesiástico capítulos 7, 8 e 9 e Provérbios 22, versículos de 5 a 8. O primeiro livro de Macabeus, capítulo 3. Atividade de Judas na Judéia. Sucedeu-lhe seu filho Judas, apelidado Macabeu. Todos os seus irmãos e todos os partidários de seu pai o apoiavam. Cheios de entusiasmo, continuavam lutando por Israel. Judas dilatou a fama de seu povo, vestiu a couraça como um gigante, cingiu suas armas e empreendeu combates protegendo seus acampamentos com a espada. Foi um leão em suas façanhas, um filhote de leão que ruge pela presa. Rastreou e perseguiu os apóstatas, queimou os agitadores do povo. Por medo de Judas, os apóstatas se acovardaram, os malfeitores ficaram consternados. Por sua mão triunfou a libertação. Fez sofrer muitos reis, alegrou Jacó com suas façanhas. Sua lembrança será sempre abençoada. Percorreu as cidades de Judá, exterminando nelas os ímpios. Afastou de Israel a cólera divina. Sua fama encheu a terra, porque reuniu um povo que perecia. Apolônio reuniu um exército estrangeiro e um grande contingente de Samaria para lutar contra Israel. Quando Judas ficou sabendo, saiu para enfrentá-lo, o derrotou e o matou. Os pagãos tiveram muitas baixas e os sobreviventes fugiram. Ao recolher os despojos, Judas ficou com a espada de Apolônio e sempre a usou na guerra. Quando Serom, general-chefe do exército assírio, soube que Judas havia reunido em torno de si um partido numeroso de homens recrutados em idade militar, pensou: vou ganhar fama e renome no império lutando contra Judas e os seus, esses que desprezam as ordens do rei. Juntou-se a ele forte exército de gente ímpia, que subiu com ele para ajudá-lo a vingar-se dos israelitas. Quando chegava perto da encosta de Bet-Horon, Judas saiu-lhe ao encontro com um punhado de homens. Mas ao verem o exército que vinha de frente, disseram a Judas: como vamos lutar contra essa multidão bem armada, sendo nós tão poucos? E além disso estamos esgotados, porque não comemos nada hoje. Judas respondeu: não é difícil alguns poucos envolverem muitos, pois a Deus custa a mesma coisa salvar com muitos ou com poucos. A vitória não depende do número de homens, pois a força vem do céu. Eles vêm atacar-nos cheios de insolência e impiedade, para aniquilar-nos e saquear a nós, nossas mulheres e nossos filhos, ao passo que nós lutamos por nossa vida e nossa religião. O Senhor os esmagará diante de nós. Não os temais. Apenas terminou de falar, lançou-se contra eles de repente. Derrotaram Serom e seu exército, perseguiram-no pela encosta de Bet-Horon até a planície. Serom teve umas 800 baixas e os restantes fugiram para o território filisteu. Judas e seus irmãos começaram a ser temidos e uma onda de pânico caiu sobre as nações vizinhas. Sua fama chegou aos ouvidos do rei, pois todos comentavam as batalhas de Judas. Batalha de Emaús. Quando o rei Antíoco ficou sabendo, encolerizou-se e ordenou concentrar todas as forças de seu império, um exército poderosíssimo. Abriu o tesouro e distribuiu às tropas o soldo de 1 ano, ordenando-lhes estar preparados para qualquer eventualidade. Mas quando viu que as arcas se esvaziavam e que os tributos da região diminuíam pelas discórdias e pela miséria que havia desencadeado no país com a supressão das leis antigas, teve medo de que, como lhe havia acontecido mais de uma vez, não fosse suficiente para os gastos e presentes que costumava fazer, superando os reis anteriores.
vendo-se muito apurado, projetou marchar para a Pérsia, a fim de recolher os tributos daquelas províncias e reunir uma grande soma de dinheiro. Deixou Lísias, membro distinto da família real, à frente do governo, desde o Eufrates até os confins do Egito, e o incumbiu também da tutela de seu filho Antíoco, até sua volta. Deixou-lhe a metade das tropas e dos elefantes, e lhe comunicou todas as suas decisões, em particular as referentes aos habitantes de Judá e de Jerusalém. Que enviasse contra eles um exército para esmagar e aniquilar o exército de Israel e os que restavam em Jerusalém. Que apagasse o nome deles desse lugar e estabelecesse estrangeiros por todo o território. De sua parte, o rei partiu de Antioquia, capital de seu império, no ano 147, levando a outra metade das tropas. Depois de passar o Eufrates, foi percorrendo as províncias do norte. Lísias escolheu Ptolomeu de Dorímenes, Nicanor e Górgias, homens poderosos e grandes do reino, e enviou com eles 40.000 soldados de infantaria e 7.000 cavaleiros para invadir e devastar Judá, conforme a ordem do rei. Partiram com todo o seu exército e foram acampar junto de Emaús, na planície. Quando os traficantes dessa região ouviram a notícia, foram ao acampamento com muitíssima prata, ouro e concorrentes para comprar os israelitas como escravos. Ao exército se juntaram tropas sírias e filisteias. Judas e seus irmãos viram que a situação se agravava. Os exércitos acampavam em seu território e conheciam a ordem do rei que ordenava destruir e exterminar o povo. E comentaram: restauremos a ruína de nosso povo. Lutemos por nosso povo e pelo templo. A assembleia se reuniu a fim de preparar-se para a guerra e rezar, pedindo misericórdia e compaixão. Jerusalém estava despovoada como um deserto. Nenhum de seus filhos entrava ou saía. O santuário pisoteado, estrangeiros na Acrópole, covil de pagãos. Jacó havia perdido a alegria. Não tocavam a cítara e a flauta. Reuniram-se e foram a Masfa diante de Jerusalém, porque aí havia outrora um templo israelita. Nesse dia jejuaram, vestiram-se com pano de saco, jogaram cinza na cabeça e rasgaram as vestes. Desenrolaram o volume da lei para consultá-lo, assim como os pagãos consultavam seus ídolos. Levaram os ornamentos sacerdotais, as primícias e os dízimos. Fizeram ir os nazireus que haviam terminado de cumprir seu voto e gritaram ao céu: o que podemos fazer com estes e aonde podemos levá-los, se o teu templo está pisoteado e teus sacerdotes tristes e humilhados? Vês que os pagãos se reuniram para nos exterminar. Conhece seus planos contra nós. Como poderemos resistir a eles se não nos auxilias? Tocaram as cornetas e levantaram grande clamor. Depois Judas nomeou chefes militares, comandantes, capitães e suboficiais. Disse aos que estavam edificando uma casa, aos que iam casar-se, aos que acabavam de plantar uma vinha e aos medrosos que voltassem para suas casas, segundo ordena a lei. O exército se pôs em marcha e acamparam ao sul de Emaús. Judas ordenou: preparai-vos, sede valentes, estai prontos de madrugada para combater esses pagãos que se reuniram contra nós para nos exterminar e destruir nosso templo. É melhor morrer na batalha do que ver as desgraças de nossa nação e do templo. Mas faça-se a vontade de Deus. O livro de Eclesiástico, capítulo 7, Provérbios diversos, série negativa. Não faças o mal, e o mal não te acontecerá. Afasta-te da culpa, e ela se afastará de ti. Não semeies nos sulcos da iniquidade, e não colherás o cétuplo. Não peças a Deus o poder, nem ao rei um posto de honra. Não ostentes justiça diante de Deus, nem prudência diante do rei. Não pretendas mandar, se te falta energia para reprimir a arrogância, pois te acovardarás diante do nobre, vendendo por suborno tua integridade. Não te mostres injusto diante da assembleia, nem caias na desgraça diante da população. Não te comprometas repetindo um pecado, pois nem sequer de um só ficarás impune. Não digas: Deus olhará minhas numerosas ofertas, o Altíssimo receberá minhas súplicas. Não sejas impaciente em tua oração, e não economizes tuas esmolas. Não desprezes o homem atribulado. Recorda que há quem levanta e derruba. Não trames violências contra teu irmão, tampouco contra teu amigo e companheiro. Não te alegres em mentir, nada de bom podes esperar disso. Não te metas na decisão dos ministros,
nem repitas as palavras de tua oração. Não desprezes as tarefas de um serviço, pois o trabalho foi criado por Deus. Não te consideres mais que teus compatriotas. Lembra-te de que a cólera não tarda. Humilha mais e mais tua soberba, pois os vermes aguardam o homem. Não insistas repetindo tua súplica. Confia em Deus e aceita seu caminho. Não troques um amigo por dinheiro, nem teu irmão querido por ouro de Ofir. Não repudies uma mulher sensata. Sua beleza vale mais que corais. Não maltrates o servo cumpridor, nem o operário que se dedica a seu ofício. Ama o servo hábil como a ti mesmo, e não lhe negues a liberdade. Série positiva. Se tens gado, cuida dele. Se te é útil, conserva-o. Se tem filhos, educa-os. Quando ainda são jovens, procura esposa para eles. Se tens filhas, vigia-lhes o corpo, e não sejas indulgente com elas. Casar uma filha é grande tarefa, mas entrega-a a homem prudente. Se tem mulher, não a aborreças, mas não confies em alguma de quem não gostas. Honra teu pai de todo o coração e não esqueças as dores de tua mãe. Recorda que eles te geraram. O que lhes darás pelo que te deram? Teme a Deus de todo o coração e venera seus sacerdotes. Ama teu Criador com todas as tuas forças e não abandones seus servidores. Honra a Deus e respeita o sacerdote, e dá-lhe sua porção como foi ordenado. Grão escolhido, contribuição para o culto, sacrifícios rituais, ofertas consagradas. Estende a mão também ao Pai, para que a tua bênção seja completa. Seja generoso com todos os vivos e não negues tua piedade aos mortos. Não fujas dos que choram e faz luto com os que estão de luto. Não evites quem está doente e ele gostará de ti. Em todas as tuas ações, pensa no fim e nunca pecarás. Capítulo 8. Série negativa. Brigas e disputas. Não pleiteies com o poderoso, não te aconteça acabar em suas mãos. Não brigues com um homem rico, ele pesará teu preço e estarás perdido. Pois o ouro perturbou homens influentes e a riqueza extraviou nobres. Não disputes com o maldizente, pois é atirar lenha no fogo. Não trates com o nécio, para que os nobres não te desprezem. Não envergonhes quem se arrepende do pecado. Lembra-te que todos somos culpados. Não zombes do ancião, porque nós seremos velhos. Não levantes suspeitas diante de um moribundo. Lembra-te que todos morreremos. Docilidade. Não rejeites os discursos dos sábios, ocupa-te com seus enigmas, porque deles aprenderás a instrução, para entrar a serviço dos príncipes. Não desprezes as histórias dos anciãos que eles escutaram de seus pais, porque deles receberás prudência, para saberes responder quando for necessário. Trato com os homens. Não acendas fogo nas brasas do perverso, para que não te queimes com suas chamas. Não fujas da presença do cínico, deixando-o fazer intrigas contra ti. Não emprestes a alguém mais forte do que tu, e se algo lhe emprestaste, considera-o perdido. Não des fiança acima do que podes, e se deste, considera-te devedor. Não pleiteies com um juiz, porque sentenciará a favor dele mesmo. Não caminhes com o temerário, porque agravarás tuas desgraças. Ele vai direto ao que é seu, e tu pagarás pela sua loucura. Com o furioso não sejas teimoso. Não cavalgues com ele pelo caminho. Porque não lhe importa derramar sangue, e quando ninguém te puder auxiliar, ele te matará. Não faças confidências com um ingênuo, porque não sabe guardar teu segredo. Diante do estrangeiro não faças o que é secreto, porque não sabes o que pode acontecer. Não abras teu coração com qualquer um, e assim não espantarás tua felicidade. Capítulo 9. Trato com as mulheres. Não seja ciumento de tua própria mulher, para que não aprenda a te maltratar. Não tenhas ciúmes da mulher que amas, e não te pisoteará. Não te aproximes da mulher alheia, e não cairás em suas redes. Não sejas íntimo da prostituta, e ela não te caçará em seus laços. Não trates com aquela que canta trovas, e não te queimarás em sua boca. Não olhes demais para uma donzela, e não cairás na armadilha por sua causa. Não te envolvas com a prostituta, e não lhe cederás tua fortuna. Seus olhares te enlouquecerão,
e te arruinarás frequentando sua casa. Fecha teus olhos diante da mulher formosa e não olhes a beleza que não é tua. Muitos se perderam por causa das mulheres, e seu amor queima como fogo. Não comas com mulher casada, nem te sentes com ela a beber, porque te arrastará o coração, e darás com tua vida na cova. Velho amigo. Não desprezes o velho amigo, porque não conheces o novo. Amigo novo é vinho novo. Deixa que envelheça, e o beberás. Companhias. Não invejes o perverso, porque não sabes quanto viverá. Não te alegres com o insolente que triunfa, pensa que ele não morrerá impune. Afasta-te daquele que pode matar, e a morte não te espantará. Se te aproximas, não o ofendas, porque tirará a tua vida. Olha que caminhas entre laços, que avanças por uma rede. Segundo tua capacidade, responde a teu próximo e sê íntimo dos sábios. Partilha teus pensamentos com o prudente e teus segredos com os entendidos. Gente honrada, partilhe teu pão, e seja teu orgulho o temor do Senhor. Governantes. Artesão controla com sua destreza. O governante, com sua eloquência, controla seu povo. Terror de sua cidade é o desbocado. A língua insolente será detestada. O livro de Provérbios, capítulo 22, versículos de 5 a 8. Há laços e armadilhas no caminho do perverso. Quem guarda sua vida se afasta deles. Educa a criança segundo o seu caminho. Quando ela envelhecer, não se afastará dele. O rico será senhor dos pobres. O devedor será escravo do credor. Quem semeia maldade, colhe desgraça. A vara de sua arrogância se consumirá. Pai Santíssimo, nós te louvamos e glorificamos. Muito obrigado. Obrigado por essa bênção, obrigado por nos contar nossa história, essa nossa história em Macabeus que muitos de nós nem conhecemos. E também obrigado por nos dar a tua sabedoria, para que possamos meditar na tua lei todos os dias, para que possamos meditar em tua sabedoria todos os dias, e assim crescer em sabedoria, e a cada dia nosso coração se parecer mais e mais com o teu. Te agradecemos e te louvamos por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vimos alguns versículos diferentes no capítulo 22 de Provérbios hoje, né? Os versículos 6 e 7 são incríveis demais. Educa a criança segundo o seu caminho. Quando ela envelhecer, não se afastará dele. E assim, claro, sabemos que isso não é uma garantia. Mas também sabemos que é verdade, né? Isso é necessário. Precisamos educar as crianças no caminho da justiça. Porém, sabemos que qualquer pessoa pode se desviar da justiça, né? Todos nós podemos nos afastar do Senhor e pecar. Mas ajuda muito a pessoa já ter uma base. Inclusive, a base de muitas das leis daqui dos Estados Unidos, da visão de mundo ocidental no geral, é baseada nesse livro que estamos lendo há 284 dias, né? Na Bíblia. Então, ela é uma base boa. Agora, as pessoas podem escolher construir sobre essa base ou simplesmente abandoná-la. E é meio que a mesma coisa conosco, né? Podemos ter sido criados na igreja e mais tarde rejeitarmos o que nos foi ensinado quando crianças. Ou talvez não tenhamos sido criados na igreja e aqui está sendo a primeira vez que estamos ouvindo as bases de como uma pessoa pode viver uma vida que é sábia e que glorifica a Deus. Mas todos estamos aqui, né? Eu não sei se fez sentido, tinha feito sentido pra mim, na minha cabeça, antes de eu falar no microfone. Espero que tenha dado pra entender a ideia. Mas também tem o versículo 7. O rico será senhor dos pobres, o devedor será escravo do credor. E eu escuto muito Dave Ramsey, ele fala bastante de economia, de investimentos, e muitas vezes quando ele vai falar sobre dívidas, ele cita essa passagem aqui. O devedor será escravo do credor. Para ressaltar o quão ruim é para uma pessoa se endividar. E claro, muita gente não tem escolha, mas o livro de Provérbios está nos passando essa sabedoria de que faça isso só em último caso, porque é algo arriscado. E assim, provavelmente todo mundo aqui já sabia disso, mas né, se tivéssemos lido isso quando éramos pequenos, talvez tivesse ajudado mais, né? Viu a importância de ter uma base? Mas é interessante porque essas máximas do livro de Provérbios, ou até de Eclesiástico, não são feitas para serem aplicadas de forma universal, porque cada caso é um caso, né? Às vezes a pessoa precisou entrar em uma dívida, ou alguém criou um filho direitinho e ele acabou se desviando e se perdendo. Não são regras absolutas, mas quando você lê elas, você pensa, isso aqui é verdade, né? Isso é sábio. Agora, seguindo para o capítulo 3 de 1 Macabeus, temos Judas Macabeu, né? Judas o martelo. E ele tá
Ele tá indo muito bem. Ele tá lutando pela liberdade do povo de Israel e logo se espalha a notícia de que Judas Macabeu é o cara, né? Ele é o líder da rebelião. Então, Antíoco, lembra dele lá no primeiro capítulo? Ele envia Lísias, um homem que era membro distinto da família real, encarregado dos assuntos do rei, com milhares de tropas para batalhar contra os poucos soldados judeus de Judas Macabeu. E o que acontece? Assim como em todas as outras histórias, quando o povo de Israel jejua, reza e se dirige com humildade diante do Senhor e reconhece que não é pelo seu próprio poder nem pela sua própria força, mas sim pela força do Senhor que eles podem vencer, eles vencem. E é o que acontece aqui, e é uma grande vitória. Inclusive, nos próximos dias, nos próximos capítulos, vamos ver bastante que confiar no Senhor resulta em vitória. E claro, sabemos que isso nem sempre acontece. Na verdade, às vezes o Senhor nos permite invocar seu nome e nos permite ser levados ao exílio, né, ser derrotados, para que Ele possa nos ensinar, para que Ele possa nos corrigir, para que Ele possa unir nossos sofrimentos aos dele. E tem uma promessa nisso, mas aqui na história de 1 Macabeus, o Senhor os abençoa. Ele abençoa a rebelião deles contra os gregos. E hoje também vimos o livro de Eclesiástico e, cara, quanta coisa, quantos ensinamentos. Aqui no capítulo 7 tem tanta coisa importante. Por exemplo, diz lá: não desprezes as tarefas de um serviço, pois o trabalho foi criado por Deus. E a gente já falou sobre isso várias vezes, né? Que lá no começo de Gênesis vemos a bondade do trabalho. Falamos sobre isso esses dias, inclusive, né? E aqui em Eclesiástico diz: não desprezes as tarefas de um serviço, pois o trabalho foi criado por Deus. Daí depois diz: não troques um amigo por dinheiro. E depois fala em outro: não desprezes o velho amigo, porque não conheces o novo. E daí até relaciona com o vinho, né, que vai ficando bom com o tempo. Eu acho muito legal. E tem essa parte aqui que diz: não repudies uma mulher sensata. Sua beleza vale mais que corais. Não maltrates o servo cumpridor, nem o operário que se dedica a seu ofício. Ama o servo hábil como a ti mesmo e não lhe negues a liberdade. E a gente já falou sobre isso, né? Que quando se trata das leis de Israel, que é uma servidão por contrato, não é uma escravidão no sentido de toda uma vida, ou algo que tira a dignidade de alguém, mas é uma servidão por contrato, onde se alguém fez um bom trabalho, não se deve negar-lhe a liberdade. E o próximo trecho é muito bom. Diz lá: se tens gado, cuida dele. Se tens filhos, educa-os. Se tens filhas, vigia-lhes o corpo. E quando ela for casar, tenha certeza de que é com um homem prudente, né? Daí, se tens mulher, não a aborreças. Honra teu pai de todo o coração e não esqueças as dores de tua mãe. Ou seja, isso é sabedoria para os nossos relacionamentos, né? Nossos animais, nossos filhos, filhas, pais, esposas. Tá falando dessa responsabilidade que devemos ter em nossos relacionamentos. E é tão importante reconhecermos que, ok, eu tenho que honrar esses relacionamentos, eu tenho que honrar essas pessoas que Deus colocou na minha vida. Desde os animais até as pessoas com quem eu trabalho, meus familiares, sejam eles jovens ou mais idosos. Aí no capítulo 9 temos uma sessão inteira sobre luxúria, né? Mais especificamente sobre o trato com mulheres. E o autor aqui está falando com seu filho, né? Ele deixa bem claro que é um pai falando com um filho, e não com uma filha. Então ele diz a seu filho: não te aproximes da mulher alheia, não trate com aquela que canta trovas, né? E esse canta trovas não é, uma mulher que canta, porque tem muitas mulheres que cantam e cantam muito bem, não tem nada de errado com isso, tá? Mas aqui é um modo de dizer. Daí diz também: não olhes demais para uma donzela, não te envolvas com a prostituta. E isso é muito bom, diz lá. Te arruinarás frequentando sua casa. Ou seja, basicamente é um pai falando para o seu filho: olha, cuidado não só com quem você se envolve, mas também com os ambientes que você frequenta. E isso é um ótimo conselho, né? Daí continua: fecha teus olhos diante da mulher formosa e não olhes a beleza que não é tua. Não comas com mulher casada, nem te sentes com ela a beber, porque te arrastará o coração e darás com tua vida na cova. E assim, eu não quero ficar falando a mesma coisa toda hora, mas isso aqui é muito sábio, né? E é importante de se lembrar porque, assim, no meu trabalho eu converso com muita gente, desde estudantes universitários até adultos que já terminaram a faculdade. E eles falam sobre como suas vidas pessoais desabaram por conta disso, por conta do pecado da luxúria e de infidelidade em seus relacionamentos. E normalmente eu escuto a mesma coisa, a mesma coisa. Eu fui fazer tal coisa que me levou a algo pior e aí já era tarde demais. Eu estava desatento, eu deveria ter visto onde aquele caminho ia me levar. E nisso você vê de novo a questão do ambiente, né, que vimos agora há pouco. Diz lá: não te envolvas com a prostituta, te arruinarás frequentando sua casa.
Tipo, você acha que vai encontrar o quê se ficar frequentando esses lugares? Você foi até o lugar onde as prostitutas ficam e o que você esperava ver por lá? Tem lugares que você sabe exatamente o que vai ter lá se você for. Então você já nem vai, né? E isso serve pra internet, serve pra televisão. Pra internet tem sites que você sabe o que vai ter lá. Então nem entra, né? Pra televisão você sabe o que tem naquela série, você sabe o que tem naquele programa, naquela novela, naquele canal. Então nem assiste. E isso é importante. É importante deixarmos o Senhor falar conosco sobre isso nesse momento e reconhecer que Hum, talvez ele esteja me chamando não só a parar de pecar, mas para parar de fazer as coisas que me levam ao pecado. E nós chamamos essas coisas de ocasiões próximas de pecado. Última coisa, só mais essa, prometo, porque, cara, pega a Bíblia lá e lê junto. Não desprezes o velho amigo, porque não conheces o novo. Eu sei que a gente já falou desse, mas vale a pena repetir, né? Não desprezes o velho amigo, porque não conheces o novo. E é. Ai, ai, bom demais mesmo, né? Vimos tanta sabedoria nas leituras de hoje, que bênção que o Senhor nos deu. E a gente precisa de um tempo para digerir tudo, precisamos refletir sobre elas. Eu preciso refletir sobre tudo também, as coisas que eu destaquei e as coisas que eu não destaquei. Eu vou ler tudo de novo, rezar e marcar no meu caderninho, né? O que eu posso tirar disso? Como guardar isso no meu coração de forma que eu nunca esqueça? Porque eu quero viver esses ensinamentos, né? Aplicá-los na minha vida. E para isso eu preciso da graça do Senhor, porque precisamos da graça do Senhor, né? Até para rezar com a palavra dele, até para permitir que sua verdade penetre nos nossos corações. E por isso eu estou rezando por você e por favor rezem por mim para que todos nós aqui nessa comunidade do podcast A Bíblia em um Ano possamos ser santos, não só ouvir essas palavras, mas realmente agir conforme essas palavras. Como eu disse, eu estou rezando por você, por favor, reze por mim. Meu nome é Padre Mike e eu não posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.